Agora, falar de Bolsonaro, Sérgio Moro e da pesquisa. Olha só, vou te mostrar a primeira pesquisa para você ver o que acontece. Eu não vou mostrar a do IPESP, mas vou mostrar primeiro a do Quest. Olha só, aqui intenção de voto para presidente. Cenário 1 é o cenário com Sérgio Moro. Vamos lembrar, para a pessoa ser eleita em primeiro turno, qualquer candidato, ele tem que ter mais de 50% dos votos válidos. Os votos válidos são os votos todos, excetuando brancos e nulos. Ou seja, como as pesquisas não estão mostrando votos válidos, eles só mostravam votos válidos quando o Haddad estava atrás, lá em 2022. Assim que o Bolsonaro assumiu a liderança, os institutos começaram a mostrar votos válidos. Por quê? Porque votos válidos aumenta. Por exemplo, o Lula aqui tem 44% da intenção de voto no cenário 1, que é o cenário com Sérgio Moro. Mas em votos válidos ele tem uns 48%. Então, para fazer uma conta mais simples, para você saber se alguém ganha no primeiro turno ou não, em vez de calcular os votos válidos de cada um, é mais fácil fazer assim. Se alguém tiver mais voto que todos os outros juntos, significa que tem mais de 50% dos votos válidos e que ganha no primeiro turno. No primeiro cenário, o Lula tem 44%. Aí você vê, Bolsonaro 29, Sérgio Moro tem 6, junto dá 35, Ciro Gomes 5, Ciro Gomes tá caindo, hein? Junto dá 40, aqui 3, 1, 45, todos os outros juntos, e o Lula 44. Ele tá um ponto de ganhar no primeiro turno. E esse é o cenário com Sérgio Moro. Só que o cenário mais provável é o cenário 2. Olha o cenário 2 aqui, ó. O cenário 2 não tem o nome do Sérgio Moro, tá vendo? Ele não tá aqui. Nesse o Lula tem 45 e todos os outros juntos, eu fiz a conta antes, se eu não me engano, dá 43. Todos os outros juntos. Você vê que o Sérgio Moro saindo, o Bolsonaro ganha alguns pontos, o Ciro Gomes ganha um ponto, aí alguns outros ganham um ponto, Dória ganha um ponto, a Simone Tebet estaciona, eu não sei porque o Jean Nunes ainda perde um ponto, mas o importante é o seguinte, o Lula ganha no primeiro turno. Aí nos outros cenários, acontece, a vitória do Lula no primeiro turno é ainda maior. Aqui é um cenário que tem Sérgio Moro e que não tem, que tem Sérgio Moro, que tem Ciro Gomes e que não tem o Janones. O Lula também ganha no primeiro turno, não tem o Janones e não tem outros candidatos nanicos. Lula também ganha no primeiro turno. Aqui é um outro cenário sem Sérgio Moro. A distância do Lula para todos os outros juntos até aumenta. Aí aqui outro cenário que aí tem poucos, Lula, Bolsonaro, Ciro, e aqui com 2 pontos tá aqui com 2 pontos no final tá Simone Tebet com apenas 2 pontos. Aí o Lula mais distância ainda. Esse cenário é pouco provável, que sempre tem uns candidatos nanicos. E aqui outro cenário só com Lula, Bolsonaro, Ciro e lá embaixo Eduardo Leite com 2 pontos. O que tende a acontecer é o seguinte, é que o Dória não seja candidato, dificilmente o Dória vai conseguir manter a candidatura. O Eduardo Leite talvez seja candidato do PSDB, talvez ele consiga passar a perna no Dória. Ele está em conversas com o Sérgio Moro, com a Simone Tebet e com outros ali da terceira via, e para ver se eles fazem uma candidatura única ali deles, juntam todas em uma só, o que é melhor para o Lula, que são várias separadas. Eles vão, cada um tem um ponto, não sei o que, aí no final fica naquela conta para ganhar no primeiro turno, fica ali raspando. Se é uma só, essa uma candidatura não vai conseguir os pontos, as outras todas juntas. Então é melhor, até para o Lula, quanto menos candidatos, melhor. Aí, o que aconteceu? Essa pesquisa foi um balde de água fria para o Bolsonaro, por conta não só desses números, mas por conta disso aqui, ó. Aqui nas eleições de 2022, quem você prefere que vença? Aí tá aqui, ó. Lula, Bolsonaro, e aqui tá nenhum e nem outro. Aí você vê o seguinte, nem Bolsonaro nem Lula, né? Aí você vê o seguinte, o Lula, desde, e aqui tá, que mês é esse? Julho de 2021, ele tinha 41 pontos. 41% dos entrevistados queriam que o Lula ganhasse a eleição. Tá. Aí depois, tudo ficou normal. Você vê que tá sempre na margem de erro. Mas, de lá pra cá, o Lula subiu 5 pontos, que é acima da margem de erro. O Bolsonaro também. Ele estava sempre na margem de erro. 24, 26, 23, 22, 24, margem de erro. O Lula até subiu, ele começou a ficar acima dos 41, né? Mas sempre na margem de erro ali está estável entre 44 a 46. Ok. E o pessoal nem Moro e nem Bolsonaro, aqui, ó, às vezes mais, às vezes menos, ok. Quando o Moro sai da disputa, olha o que acontece. Esse pessoal que era nem Lula nem Bolsonaro cai e o Bolsonaro herda alguns dos votos do Moro. Porém, o Moro tinha 7% dos votos e o Bolsonaro não herdou 7% dos votos do Moro. Muitos vão para votos brancos e nulos, é isso que ajuda o Lula. Duvido que muita gente que vote no Moro, a última pesquisa Genial Quest fez essa pergunta, essa não fez, dos eleitores do Moro, em quem eles votariam. 15% dos eleitores do Moro disseram que votariam no Lula, se o Moro não fosse candidato. Não entendo essas pessoas que iam votar no juiz ladrão que prendeu o Lula, sem ele na eleição eles votam no Lula, talvez seja gente que é muito anti-bolsonarista, mais até do que antipetista. Ok,
Mas isso não se verificou nessa pesquisa aqui. Aí, olha só, o Bolsonaro começou a ficar em desespero. Ele falou, peraí, sem o Moro está com 7 pontos, mas o Moro tem grande apoio da grande mídia. Só ver a cobertura que a mídia faz do Lula, do Bolsonaro, que é o atual presidente. Lula líder nas pesquisas, Bolsonaro atual presidente e do Moro. O Moro tem uma cobertura gigante perto das intenções de voto dele. O Lula tem uma cobertura ínfima, inclusive a grande mídia já fechou com o Bolsonaro e já começou a disseminar simplesmente antipetismo 24 horas por dia. Aí, olha só, o Bolsonaro pensou, peraí, o Moro tem que voltar para a disputa. Se o Moro tem lá 8, 9%, e isso é sem contar os votos válidos, em votos válidos 10, 11%, esses 10, 11% são o que fazem com que o Lula não ganhe a eleição no primeiro turno, com certeza não ganhe. Então o Bolsonaro hoje precisa do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro consegue voto de alguns antibolsonaristas que também não votam no Lula. Olha só como são as coisas. Aí, olha só, saiu na mídia que o Bolsonaro já mandou aliados para verem qual é a possibilidade do Sérgio Moro disputar a eleição. Enquanto isso, o blog, que é o porta-voz oficial do Sérgio Moro, que é o antagonista, e ó, são mesmo porta-vozes oficiais do Sérgio Moro, amigos do Moro, recebiam delações sem provas do Ministério Público Federal, quer dizer, sempre vazava no antagonista, ou na Globo ou no antagonista. Os vazamentos eram feitos pelo Deltan, às vezes até pelo próprio Moro. Tá, o antagonista foi o único veículo que colocou assim, sem Sérgio Moro, Lula ganha no primeiro turno. Por quê? A grande mídia, nenhum portal da grande mídia falou disso. Todos disseminaram a narrativa de que o Bolsonaro tá subindo para ver se dá um auê nos bolsonaristas. Ó, ele tá subindo, ele tá subindo. Tá. O antagonista não, foi o único que falou a verdade. Falou, ó, sem o Moro, o Lula ganha, gente, no primeiro turno. Por quê? Porque você clica lá na matéria e vai vendo, dá pra... O engraçado desse portal de extrema-direita chamado Antagonista é que dá pra ler nas linhas, nas palavras que eles usam, a raiva, o ódio que eles têm pelo Lula e o desespero deles com a situação do Sérgio Moro. Aí eles falam, ó, o Sérgio Moro levou uma rasteira do União Brasil e sem ele, quem se beneficia é o Lula. É o único que falou a verdade. Sem o Sérgio Moro, quem se beneficia é o Lula e não o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa do Sérgio Moro para levar a eleição para o segundo turno. Quer dizer, mandar a dica, Bolsonaro, vale com o Moro, articule para o Moro ser candidato. Então o pessoal do Sérgio Moro está praticamente implorando para o Bolsonaro articular com a União Brasil e o Bolsonaro já mandou seus aliados articularem para ver se tem alguma chance. Mas vamos lembrar, quem quer que o Sérgio Moro seja candidato lá na União Brasil? É o grupo que era do PSL, que é assim com o bolsonarismo. É o pessoal que era do partido do Bolsonaro, PSL. Brigaram depois por dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, o Bolsonaro saiu do PSL e tudo mais, mas são todos fascistas, todos eles fascistas. Quem não quer o Sérgio Moro candidato à presidência é o grupo do ACM Neto, que é o grupo do União Brasil que fazia parte do DEM. Esse grupo chegou até a negociar com o Ciro Gomes, chegou a negociar com muita gente, mas no fim eles se mantiveram ali, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém, e queriam até um candidato próprio, mas por enquanto estão sem candidato próprio à presidência, não sabem quem vão apoiar. O que o Bolsonaro vai tentar fazer é convencer esse grupo que era do DEM, e vamos lembrar, você pega as votações do DEM, tem lá no site do Congresso em Foco, Congresso em Foco, tem lá o nome de cada parlamentar, você pode clicar nele e ver o quão esse parlamentar vota junto com o governo. Porque em todas as votações na Câmara dos Deputados e no Senado, muita gente não sabe, mas assim, vai ter uma votação, não interessa o assunto, se é importante ou se é uma coisinha pequenininha. Sempre tem assim, a orientação do governo, qual é? É votar a favor ou é votar contra? Qual é a orientação da oposição? É votar a favor ou votar contra? Às vezes, a orientação do governo e da oposição é a mesma. Por exemplo, o caso lá da Flor de Lis. O governo deixou livre para os deputados, a oposição mandou votar a favor. Depois, o governo também mandou votar a favor da cassação, porque pegaria mal não mandar votar a favor. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso apoiador Alex rodou com o carro de som dele. Olha só que legal. Gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão.